Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 3, Mirassol 0. Um resultado sensacional. Se a gente olhar só para o resultado do jogo, temos que ser honestos que não traduz aquilo que foi o jogo mesmo. Mas como eu disse na última quarta-feira, hoje, muito mais do que desempenho, ia valer o resultado e os 3 pontos fundamentais para nós, e ainda com um placar desse, é muito bom. Um jogo onde eu achei que por muito tempo o Mirassol teve muito controle da partida. Em alguns momentos a gente estava até meio nervoso na arquibancada lá, no sentido de, porra, é o Mirassol, com todo respeito, a gente sabe a campanha surpreendente que o Mirassol vem fazendo, mas a gente fala, pô, é o Mirassol em casa e o Corinthians não está conseguindo jogar tal. Mas enfim, o importante é que hoje o Corinthians foi um time, acima de tudo, eficiente, né? O Lucão, daqui do Balanço de Mão, acabou não indo para o jogo, mas me avisou depois do jogo. Parece que o Corinthians deu 3 chutes no gol e também então fizemos os 3 gols, então isso é muito bom. De cabeça, vocês sabem, quando eu estou no estádio, quando eu estou na arena, eu não fico anotando os lances ali, então vou tentar lembrar de cabeça alguns lances do jogo para a gente falar rapidinho do jogo e depois da sequência, da importância dessa vitória de hoje. Então, eu lembro que com 2, 3 minutos de jogo, na verdade com 25 segundos de jogo, o Mirassol já pisou na nossa área, né? O jogo começou, o Mirassol já saiu tocando a bola, já estava dentro da nossa área. Depois, com quase 2 minutos de jogo, o Hugo já faz uma defesa no rebote, o cara do Mirassol vem de frente pro gol e isola a bola. Pô, inacreditável, com 2 minutos de jogo, o Mirassol tá controlando a gente em casa, não existe isso, enfim. Aí no Mirassol, com mais controle ali, todo mundo meio bravo, eis que aos 10 minutos de jogo, se eu não estou enganado, 11 mais ou menos, o Mateuzinho recebe uma bola de fora da área, aí ele vai levando para o lado esquerdo para tentar uma opção de passe ali, ele traz para a direita de novo, bate, ela estoura no Guinegão, sobra para o Bidu bate cruzado para a área, o Yuri se joga na bola, a bola passa por todo mundo, e aí os jogadores do Corinthians imediatamente pediram pênalti, e eu vou ser sincero para vocês, eu sempre assisto o jogo ali no setor sul, ou seja, esse lance foi na minha frente, e a única coisa que eu falava na hora era, para mim, esse lance não é pênalti, nunca que é pênalti, pelo menos ali vendo na hora, tá? Eu olhei o lance do VAR também, mostrou no telão, mas não era claro. Mas eu falei, mas se a gente for falar de critério, se o pênalti de quarta-feira para o Internacional foi marcado, esse lance no Yuri é pênalti, simples assim. Para mim não foi, mas se quarta-feira foi pênalti no Bruno Henrique, hoje foi pênalti no Yuri Alberto. Simples, simples. O Maicon vai para a bola, o juiz vai para o VAR, dá o pênalti para o Corinthians. O Maicon vai para a bola, bate como tem que bater, bate forte, o Walter ainda encosta nela ali, a gente viu, mas bateu forte sem chance, mesmo encostando nela, a bola entrou, 1-0, sensacional, vamos que vamos. O Corinthians depois ensaiou tentar fazer um segundo gol ali também, logo depois dessa jogada, logo depois do gol, o Corinthians faz uma jogada, quase sai o gol, eu confesso que eu não lembro muito bem como foi, mas eu lembro do Corinthians chegar, mas o Mirassol ainda tentando, indo para cima, controlando, mas o jogo preocupando. No segundo tempo, o Mirassol teve, na minha opinião, total controle do segundo tempo, com chegadas muito perigosas, com a bola passando no meio de todo mundo também, tudo mais, dando um susto, estava todo mundo bem incomodado, mas esse que aos 26 minutos, numa jogada espetacular, o Bidon lança o Bidu, que tabela com o Vitinho recebe, toca para trás e o Yuri Alberto faz o gol, é mais ou menos isso, eu acho que o Vitinho dá meio que o cruzamento ali, como é do outro lado da onde eu estava, o Vitinho sai o lançamento do Bidon para o Bidu tabela com o Vitinho recebe, toca para o Yuri faz 2-0, daquela respirada, né, daquele alívio para nós, 2-0 sensacional, acho que é aos 26, 27 do segundo tempo que sai o gol. E aí o jogo começa a ficar muito mais controlado, o Mirassol já não tem mais aquele ímpeto tanto de ir para o ataque, tem alguns sustos, não sustos, tem algumas chegadas do Mirassol, mas nada que deu, e como estava no começo do segundo tempo, de dar susto em nós, e já no fim do jogo, no apagar das luzes, como a gente fala, o Yuri meio que se embanando, tenta dar o passe, a bola bate no zagueiro, volta para ele leva e acha um espaço o André, o menino André de 19 anos, André Luiz, domina e bate no canto para fazer o terceiro gol, um 3-0 sensacional, para a gente lavar a alma, para a gente voltar a vencer em casa no Campeonato Brasileiro, como eu falei também nos últimos vídeos aí, a gente não vencia em casa no Campeonato Brasileiro desde o jogo contra o Santos em maio, então faziam muito tempo, acho que eram 7 jogos sem ganhar em casa, desses 7 jogos a gente perdeu 3 por 2-1, para o Flamengo a gente sabe como foi, o lateral que era nosso, mas salvou no final, para o Bragantino, o último lance do jogo, o Bragantino faz o segundo gol, e também para o Bahia, que foi um parto para a gente conseguir empatar no primeiro tempo, para no lance seguinte o Mateuzinho fazer o pênalti. Enfim, é uma vitória que nos dá um alívio enorme, visto que o Atlético Mineiro perdeu do Fluminense hoje,
Se eu não estou enganado, a gente abriu 5 do Atlético Mineiro, ou 4, se eu não estou enganado, 4 ou 5 do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos, então o Atlético tem que ganhar esses 2 jogos para igualar em número de jogos com a gente e nos ultrapassar, e é um time que raramente está conseguindo vencer no campeonato, difícil, pode acontecer de ganhar esses 2 jogos atrasados? Pode, mas pelo atual cenário do Atlético Mineiro é difícil que isso aconteça. Então, por mais que eles igualem o número de jogos, dificilmente eles vão nos ultrapassar, e ainda a gente tem o jogo contra eles na nossa casa também. A gente agora abre 10 pontos do Juventude, se eu não estou enganado, tem 23, acho que o Vitória tem 25, e amanhã é Vasco e Vitória. Então, supondo que o Vasco vença o Vitória em São Januário amanhã, o Vasco vai aos mesmos 33 pontos do Corinthians, e a gente fica a 8 do Vitória, né, que ficaria com nos 25 pontos, que é outro time que também te enfrenta, mais fora de casa. Enfim, se a gente for pegar no cenário agora, o Corinthians dá uma boa respirada no campeonato, vamos ver como essa rodada termina para nós. Né? O Juventude acho que pega o Fortaleza, então são times que estão no Z4, mas vão se matar, um vai tirar ponto do outro amanhã. Então é isso, quanto mais a gente conseguir se distanciar, na minha opinião, na minha concepção, nós ainda temos que nos preocupar com a parte de baixo da tabela, mesmo com a vitória de hoje, mas como eu falei, hoje muito mais do que desempenho, valeu o resultado, era isso que a gente precisava, que fosse 1-0 feio, era isso que a gente precisava, fazer 3 pontos e a gente conseguiu. O Corinthians já vinha produzindo nos últimos jogos para vencer, a gente sabe que com o Flamengo o empate seria muito justo, e a gente perde o jogo bem no final com o lateral que era nosso. Contra o Internacional, nós jogamos para vencer sem tomar muito susto. Por exemplo, eu achei o jogo do Beira-Rio na quarta-feira mais tranquilo que o do Mirassol hoje. A gente não sofreu o que a gente sofreu hoje, né? A gente não sofreu fora de casa o que a gente sofreu hoje, enfim. Como eu falei, acho que não tem muito mais o que acrescentar da partida de hoje. É um resultado sensacional que nos dá um alívio, nos dá uma alegria. Agora vem 10 dias aí de data FIFA para a gente ficar mais sossegado. Isso é ótimo, isso é excelente. Enfim, sensacional. Essa semana a gente volta com uma resenha, não sei quando ainda, mas para a gente falar um pouquinho ainda do jogo de hoje, para a gente falar também do que esperar dessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? A gente tem que ser honesto em falar que vai ser um jogo muito difícil na Vila Belmiro, ainda mais sem o Hugo Souza. Então, provavelmente é um jogo que o Santos vai querer ficar chutando bola no gol o tempo inteiro, né? Se a gente for pensar na lógica, né? E tem toda a pressão do Corinthians estar muito bem contra o Santos nos últimos anos também. Então, a vitória de hoje é fundamental até nesse ponto, né? Que uma possível derrota no Clássico não nos atrapalhe tanto na tabela. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Estou muito feliz com a vitória, acredito que vocês também. Vamos ter um domingo tranquilo, uma data FIFA tranquila, esses 10 dias bem sossegado e assim, mesmo com as lesões, mesmo com os desfalques e tudo isso, o Corinthians demonstra uma melhora. Hoje não acho que jogou tão bem como foi aquele primeiro tempo contra o Flamengo, como foi o jogo contra o Internacional, mas a gente conseguiu vencer e era isso que a gente precisava, tá certo? Então vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians, valeu!